Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lanzarin aqui e hoje eu trago uma aula para aqueles que estão se dedicando para o concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo. A prova vai ser aplicada pela banca da VUNESP. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro, porque vai vir novidade por aí. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, links, né? Tem um PDF com o material dessa prova, tem também o Instagram de Ciência Exata, e a nossa plataforma, onde você acha os nossos cursos e também simulados. Para você não se esquecer durante o vídeo, já deixa o seu like agora, porque o like é muito importante para o nosso canal, beleza? Bora para a aula? Então vamos para a primeira questão. Atalhos para arquivos correspondem a um recurso de utilidade aos usuários de um computador com sistema operacional como o Windows. Nesses computadores, o atalho apenas pode ser criado ou excluído por um usuário com privilégios de supervisor, diz a alternativa A. A B fala: o atalho pode ser criado em vários locais, como a área de trabalho, mas não pode ser criado na barra de tarefas. A alternativa C fala: caso o atalho seja excluído, o arquivo correspondente também será excluído. D. Caso o computador seja desligado, todos os atalhos serão excluídos. E por último, a alternativa E fala: atalhos podem ser criados para arquivos armazenados no disco interno, o mesmo ocorrendo para arquivos em unidades removíveis como pendrives. Então vamos analisar aqui alternativa por alternativa. A primeira fala que o atalho apenas pode ser criado ou excluído por um usuário com privilégio de supervisor. Essa alternativa ela é falsa, tá? Porque um atalho pode ser criado por qualquer tipo de usuário. Você não precisa ter nenhum tipo de privilégio, tá? A alternativa B fala: o atalho pode ser criado em vários locais. Até aí tudo bem, como área de trabalho. Ok, tudo certo. Você pode criar um atalho em vários lugares, inclusive área de trabalho. Mas não pode ser criado na barra de tarefas. Opa, isso é falso, tá? Então, a alternativa B é falsa, simplesmente porque a segunda parte aqui da afirmação ela é falsa, mas não pode ser criado na barra de tarefas. A alternativa C fala: caso seja excluído, o arquivo correspondente também será excluído. Olha, o atalho é o seguinte: como o próprio nome diz, atalho ele é o quê? Ele é um encurtador de caminho. Então você tem um arquivo salvo em alguma parte do seu computador e você precisa dar vários cliques até chegar lá, fazer um longo caminho, abrir pastas, pasta dentro de pasta e tudo mais. Aí você precisa daquele arquivo todo dia. Você cria um atalho, por exemplo, na área de trabalho, né, no seu desktop. Você abre o computador ali, já na área de trabalho tem um atalho. Quando você clica, já abre aquele arquivo que você tinha que dar um monte de clique para chegar lá. Então, como eu disse, o atalho é o que? Ele é um encurtador, né? Ele está mais perto de você abrir o arquivo, a menos cliques. Essa é a única relação entre o atalho e o arquivo para qual você criou o atalho. Entendeu? Essa relação acaba aí. Então, se você excluir um atalho, você está excluindo única e exclusivamente o encurtador, o atalho. Não vai fazer nada com o arquivo que está lá na pastinha, beleza? Então, se excluir um atalho, excluiu só o atalho, nada a ver com o arquivo correspondente, ele continua salvo lá. Então, a alternativa C também é falsa. Já a alternativa D diz: caso o computador seja desligado, todos os atalhos serão excluídos. Muito falso. Quem é usuário de computador e usa bastante atalho, está na cara que é falso, né? Caso você tenha alguma dúvida sobre isso, se é que tem, clica aí na sua área de trabalho, cria um atalho aí, é muito simples, né? Para você criar um atalho aí na sua área de trabalho. Você precisa apenas clicar com o botão direito do mouse, né? Se você estiver usando o mouse na configuração padrão, ou seja, na mão direita, né? Vai lá em novo, tem atalho, clica lá em atalho, escolhe um arquivo qualquer que seja lá só para você ver, salva o seu atalho lá, conclui o seu atalho, e ao desligar o computador, quando ligar novamente, você vai ver que aquele atalho continua ali, tá? Então não tem essa de atalho ser excluído quando o computador é desligado, não, tá? Então, com isso, nossa alternativa correta tem que ser a E. Vamos ver se é isso mesmo? A alternativa E fala o seguinte: atalhos podem ser criados para arquivos armazenados no disco interno. Ok, até aqui tudo certo.
O mesmo ocorrendo para arquivos em unidades removíveis, como pendrive. Sim, verdadeiro. Você pode criar um atalho para arquivos que está no disco interno, no seu HD, né, no seu computador, mas também pode criar atalho para arquivos que vão estar lá nas unidades removíveis. Aqui a questão falou um pendrive, mas poderia ser um cartão de memória, poderia ser um HD, entre outros. Portanto, a alternativa verdadeira é a alternativa E. E eu vou criar para vocês aqui, para vocês verem como é que essa alternativa é verdadeira, um atalho aqui de um arquivo, de uma pasta que está num HD externo, HD removível. Então, tem aqui a minha área de trabalho. Clico aqui com o botão secundário, né, o botão direito no mouse na configuração padrão. Venho aqui em novo, vou aqui no criar atalho e aqui fala, ó, digite o local do item ou em procurar. Eu vou aqui em procurar, tenho aqui um HD, tranquilo. Pego qualquer página aqui, sei lá, pegar uma música aqui, qualquer pasta, dou um OK, avançar, vou manter o nome ali música e clico em concluir. Ali criado o atalho. Posso clicar nele aqui, abre a pasta de música. Beleza? Então é isso aí, ó. Acabei de criar um atalho aqui na área de trabalho para um arquivo removível. No caso, um HD externo. Então vamos para a segunda questão. A área de transferência é um recurso utilizado por sistemas operacionais como o Windows e o Linux, para que pequenas quantidades de dados sejam armazenadas para posteriormente serem transferidas apenas entre. A alternativa A fala aplicativos, a B fala mensagem de e-mails ou documentos, a C fala documentos ou aplicativos, a D fala em mensagens de e-mails e a alternativa E fala em documentos. Bom, a função da área de trabalho, né, a função da área de transferência está escrito aí, né? Ele vai salvar pequenas quantidades de dados para que elas possam ser transferidas, né, entre o quê? Aplicativos e documentos, tá? Então, a nossa alternativa A, ela tá certa, mas não é só apenas, tá? Ou seja, vai dar para transferir para aplicativos, sim. Vai dar para transferir para documentos, sim. Então, nossa resposta correta é a alternativa C, que fala os dois. Aplicativos ou documentos, né? Documentos ou aplicativos, como está aqui. Então, nossa resposta correta é a alternativa C. Fica muito fácil de você lembrar disso aqui, porque você pode simplesmente copiar, por exemplo, uma planilha no Excel, né? Nós temos ali um aplicativo que é o Excel. Você seleciona uma planilha, copia ela, né? Vai no Word e cola essa mesma planilha. Ou seja, você está transferindo dessa forma entre aplicativos. Por quê? Porque você copiou algo num aplicativo, o Excel, e colou em outro aplicativo, o Word. E você também pode entre documentos. Por quê? Por exemplo, eu pego um documento dentro do Excel, uma planilha do Excel, e abro uma segunda planilha no Excel. Vou ali, pego um dado, pego uma célula, uma imagem, um gráfico, uma tabela, qualquer coisa. Eu pego alguma coisa ali, algum objeto ali naquele Excel e transfiro para outra planilha de Excel. Eu transferi entre aplicativos? Não, ficou dentro do mesmo aplicativo. Qual? O Excel. Mas eu transferi entre documentos diferentes, né? Tinha uma planilha 1, por exemplo, transferi para planilha 2, beleza? Então, dessa forma, eu fiz uma transferência entre documentos. Não serve para mensagem de e-mails, né? Então, a gente pode cortar a alternativa D e também cortar a alternativa B. Certo? É documentos, aplicativos, e a gente tem a resposta correta na alternativa C. Então, vamos seguir para a próxima questão. No Microsoft Word 2016, em sua versão em português e configuração padrão, existem várias formas de criar listas ou organizar itens em tópicos, que são: a alternativa A fala em letras, números e virtual, a alternativa B fala em letras, números e tópicos, a alternativa C fala em marcadores, numeração e tópicos, a D fala em marcadores, numeração e lista de vários níveis, e a alternativa E fala em esquerda, centralizada, direita e justificada. Bom, para você organizar itens em tópicos no Microsoft Word, né, ou uma lista, você vai ter que ir na página inicial,
Dentro da página inicial, você vai lá em parágrafo. E dentro de parágrafo você vai ter uma série de ícones que vão ser mais ou menos assim. Um vai ter umas bolinhas com um traço na frente, né? Ou seja, esse traço significa a frase, você pode colocar um marcador e, né, a frase na frente. O ícone vai ser assim. Isso nada mais é do que um marcador. A outra opção vai ser parecida, só que em vez de bolinhas você vai ter números, tá? Novamente, esses tracinhos significam a frase, o parágrafo, né? Então, esse é o ícone. E o outro ícone é algo mais ou menos assim. Você vai ter o símbolo de uma frase aqui, o sinal de uma frase aqui. Você vai ter um A, outra frase, um nível diferente aqui, você percebe. Aqui embaixo você vai ter um izinho assim, em outro nível. Todos esses indicadores vão ter setinhas de opção para baixo, tá? Ou seja, que você consegue clicar nelas e abrir opções. Eita, que essa aqui não está marcando. Agora foi. Tá? E como eu falei, essa aqui vai se chamar marcadores, essa aqui vai chamar numeração e essa aqui vai se chamar lista de vários níveis. Então são esses três os ícones que a gente tem de opção. Como eu falei, todas têm essa setinha para baixo para você abrir opcionais dentro dessas opções aqui, né, desses três ícones. Então, com isso a gente percebe que a nossa resposta correta é a alternativa D. Marcadores, numeração e listas de vários níveis. Exatamente esses três aqui que eu desenhei para você, tá? Cuidado aqui com letras e números, tá? Porque o que acontece? A gente tem letras e números, você consegue criar letras e números nos tópicos, né? Você consegue colocar tópicos com A, B, C, por exemplo, e 1, 2, 3, tá? Mas não é letras e números que chamam. E também, cuidado aqui, ó. Esquerda, centralizado, direita e justificada são opções de alinhamento de parágrafo. São opções de alinhamento, beleza? Não tem nada a ver com criar listas e organizar itens em tópicos. Na verdade, a única semelhança é que essas opções aqui, ó, esquerda, centralizado, direita e justificado, também está dentro de parágrafo, né? Na verdade, logo abaixo desses três ícones aqui para organizar, criar listas e tópicos, beleza? Então, portanto, nossa resposta correta, alternativa D. Então, vamos para a próxima questão. No Microsoft Word 2016, em sua versão em português e configuração padrão, um usuário deseja selecionar todo o texto digitado através de atalho em seu teclado. Para isso, ele deve teclar simultaneamente a alternativa A, fala em Ctrl A, B, Ctrl W, C, Ctrl F, D, Ctrl B e E, Ctrl T. Olha só, o que ele quer? Uma questão de atalho, né? Muito comum da VUNESP, eu sempre falo isso, VUNESP adora atalho. Ele quer o quê? Ele quer selecionar todo o texto digitado. Ele quer fazer, então, o quê? Selecionar tudo. E qual que é o atalho para selecionar tudo? Cuidado com a primeira, tá? Ctrl A, quando você tem uma pasta com arquivos e você quer selecionar todos os arquivos de dentro daquela pasta, você vai usar o Ctrl A. Tá? Então, o Ctrl A, ele é selecionar tudo lá no explorador de arquivos, mas não aqui, tá? Então, alternativa A é falsa. O Ctrl W, ele já é um atalho do Microsoft Word 2016. E outra coisa, esses atalhos aqui, eles não são só para o Word 2016, não, tá? O 19 também funciona assim e as versões antigas também, tá? O Ctrl W, ele serve para quê? Para fechar um documento. Mas presta atenção, ele não vai fechar o Word, tá? Ele vai fechar um documento. Então, se você tem um documento aberto no Word, você dá um Ctrl W, você fecha aquele documento e o Word, o programa, o aplicativo, permanece aberto. Ctrl F,
Mais uma vez eu falo aqui, ó, quem tem uma noçãozinha de inglês, ajuda bastante em informática. F de find, ele vai fazer o quê? Ele vai pesquisar, vai procurar, tá? Então, quando você digita Ctrl F, vai aparecer uma caixa de pesquisa. Você digita ali a palavra, o termo que você busca naquele documento e você vai conseguir achar ali através da pesquisa, tranquilo? Ctrl B, outro atalho do Microsoft Word, também serve para o Excel, para o PowerPoint, né? Ele vai servir para salvar. Então, você está fazendo um documento ali, Ctrl B, salva. E sobrou para nós a alternativa T e sim, a alternativa E, e sim é a nossa resposta. Se você quer selecionar todo um texto digitado no Microsoft Word ou numa caixa de texto do PowerPoint, por exemplo, você vai selecionar tudo. O atalho que serve para selecionar tudo é Ctrl T. Portanto, nossa resposta correta é a alternativa E. Então, temos agora uma questão sobre Excel. Analise a seguinte planilha editada no Microsoft Excel 2016 em sua versão em português e configuração padrão. Aí você consegue ver uma planilha com 3 colunas, né? Colunas A, B e C, e 3 linhas, 1, 2 e 3. Todas as células dessa tabela estão preenchidas com números. Caso seja inserida a fórmula igual B2 mais ABS, entre parênteses A2 mais C3 na célula 4, o resultado produzido nessa célula será... Bom, então temos aqui a nossa tabela, né? A questão pergunta, se for inserida essa fórmula na célula A4, vamos lá, coluna a linha 4 está aqui, né? Então, aqui seria, no caso, a célula 4. Qual que vai ser o valor produzido? Vamos lá. A fórmula nada mais é que igual, como toda função ou fórmula, B2 mais ABS, entre parênteses, A2, fecha parênteses, mais C3. Então tá, o que é B2? Vamos lá. Coluna B, linha 2. Então a interseção dessa coluna com essa linha, nós temos a célula B2. Essa aqui onde tem o 27 dentro. Então, vamos lá. Igual 27 mais. O que é o ABS? Esse ABS significa absoluto. Ou seja, ela vai trazer, essa fórmula vai trazer um valor, né, de alguma célula, de algum número da planilha, sem o sinal dele, né? Sem o negativo, sem o positivo. Portanto, traz o número, no final das contas, de maneira prática, positivo, né? Então, ele está pegando o quê? O ABS de A2. Temos aqui coluna A, linha 2. Então, a nossa célula A2 é esse menos 9. Vai trazer o absoluto de menos 9. Então, traz apenas o 9. Beleza? Mais C3. Coluna C, linha 3. Então, esse menos 18 é o nosso C3. Não tem absoluto, não tem nada, fala simplesmente C3. Então, a gente vai trazer aquilo que está dentro do C3, né? Da célula C3. Vou abrir um parênteses aqui, porque não pode ter dois sinais juntos, né? Então, menos 18. Beleza? Eu digitei 27, mas é 20, eu digitei 24, mas é 27 aqui, né? Então, vamos lá. Nós vamos ter aqui 27 com 9. Acontece o quê? 27 com 9, 36. Mais menos 18. Então, dá menos 18. Nosso resultado final, 18. Portanto, a resposta correta, alternativa C. O resultado produzido aqui na célula A4 vai ser 18. O que aconteceu aqui? Pegou o 27 da célula B2, pegou o número absoluto da célula A2. Na célula A2 tem o menos 9, como é o absoluto dele, 9. Vamos lá, 27 mais 9, 36, mais menos 18. Então, 36 menos 18, 18. Portanto, nossa resposta correta, alternativa C.
Então vamos para a próxima e mais uma questão de Excel, mais uma questão que a banca adora cobrar. Que questão que é essa? Questão com fórmulas de menor, maior, máximo e mínimo. Volta e meia a VUNESP está cobrando esse tipo de questão, então é bom você ter isso no sangue, tá? Vamos lá, vamos ver o que diz a questão. Analise a seguinte planilha editada no Microsoft Excel 2016 em sua versão em português e configuração padrão. Então você vê aí a planilha em questão, né? Tem 3 colunas, colunas A, B e C, e 5 linhas, as linhas de 1 até 5, todas preenchidas com números. Caso seja inserida a fórmula igual menor a 2 até C4, ponto e vírgula 3, fecha parênteses, na célula D6, e mínimo de A1 até C5 na célula D, o resultado produzido nessas células serão. Bom, temos duas funções aqui e quer saber o resultado dessas funções, dessas fórmulas, né? Bom, as fórmulas serão inseridas nas células D6 e D7. Só para deixar claro que não vai fazer diferença no nosso resultado, mas nós temos aqui coluna A, B e C. Teríamos então a coluna D aqui, né? Seria a próxima. E as células 6 e 7, elas estariam aqui abaixo das 5. Naturalmente 6 antes, depois a 7. Então teríamos essas células aqui para baixo, né? Então vamos ver o que diz cada uma dessas funções. A primeira começa ali, como toda função ou fórmula, com um sinal de igual. Depois ela escreve menor, abre parênteses, A2. 2 pontos, C4. Vamos entender o que é cada uma dessas coisas. O que é o A2? Temos aqui a coluna A, tá? Temos aqui a linha 2. A interseção da coluna A com a linha 2, nós temos a célula A2, tá aqui. Esse ponto e vírgula, ele significa o quê? Ele significa até. Então, quando nós temos, desculpa, eu falei ponto e vírgula, mas é 2 pontos. Quando nós temos 2 pontos entre duas células, configura o quê? Configura um intervalo. Um intervalo de A2 até C4. Vamos lá. C4 é o quê? Temos aqui a coluna C, a linha 4. A interseção dessa coluna e dessa linha, temos a célula C4. Então, ela quer saber o menor desse intervalo que vai de A2 até C4. E eu peguei e destaquei esse intervalo aqui com azul, como você pode ver aí na sua tela. Só que a fórmula não acaba aí. Ela tem um ponto e vírgula. Esse ponto e vírgula ele põe um fim no intervalo para que venha um próximo argumento. No caso, um 3, fecha parênteses. E aqui nesse 3 está a diferença básica entre a fórmula menor e mínimo, que é que nós já vamos ver. Quando você usa a fórmula menor, você tem um grau, você tem um indicador aqui depois do intervalo. Você tem o intervalo, ponto e vírgula e o indicador. No caso aqui da nossa questão, nós temos um 3. O que significa esse 3? Esse 3 significa terceiro menor. Ou seja, não é o menor menor, é o terceiro menor. Se você quisesse trazer o menor desse intervalo, você teria que colocar um 1 ali, que você teria assim o primeiro menor. A nossa fórmula aqui pede o terceiro menor. Então vamos analisar o intervalo e ver qual que é o terceiro menor. Nós temos o 4 aqui como o primeiro menor, concorda comigo? Não tem nenhum menor que o 4. Então vamos marcar aqui vamos marcar o 4 aqui com 1, que significa primeiro menor. Depois dele nós temos um 5. Vamos marcar com o segundo aqui, que é o segundo menor. E depois nós temos um 6, que é então o terceiro menor, beleza? Então nós temos aqui a primeira função, um 6. Pronto. Resposta alternativa A. Simples assim, tá? Se você está fazendo a prova, viu lá que não tem outra, acabou, pula para a próxima e ganha seu tempo, beleza? Aqui, ó, não tem outra opção que não seja a primeira. Tranquilo? Mas aqui nós estamos aprendendo, então vamos seguir, né, com o raciocínio. Ainda vou falar um pouco mais sobre essa forma. Se fosse um 4 aqui, qual seria o quarto menor? O 7? Não. O quarto menor também seria um 6. Porque nós temos um outro 6 aqui. Então, esse aqui seria o quarto menor, tranquilo? E o 7, o quinto menor. É assim que funciona mesmo, tá? Então, não é porque você tem um 6, que ele é o terceiro menor, você tem outro 6. O outro 6 é o quarto. Se tivesse mais um 6, o quinto menor, até que você mude
para outro número, tá? Não é porque tem número repetitivo que vai considerar o 6 uma vez só, não. Você tem 2 6, vai considerar o 6 das duas vezes. No meu exemplo aqui, o terceiro e o quarto menor. Se tivesse mais um 6 seria o terceiro, outro 6 seria o quarto menor, e outro 6 seria o quinto menor, e o sétimo seria o sexto menor. E assim sucessivamente. Beleza? Vamos seguir. Vou trocar de cor aqui, para a gente não confundir. A segunda forma é o mínimo. Então começa com um sinal de igual todo mínimo, escreve mínimo, e é mínimo assim mesmo, com acento, tá? A função em português é assim. Abre parênteses, nós temos o quê? A1, dois pontos, C5, fecha parênteses. Como eu já expliquei, vocês já devem saber que esse dois pontos é um até. Então nós temos configurado aqui um intervalo. Vamos ver esse intervalo então? Vamos lá. Coluna A, linha 1, esse 3 aqui é o quê? A1. C5, vamos lá. Coluna C, linha 5. Então, nós temos o C5 aqui. Beleza? Então, temos um intervalo, né, de A1 até C5. Vou marcar esse intervalo aqui de verde. Você percebe que esse intervalo coincide com toda a planilha que está sendo mostrada na questão. Ele é maior que da questão anterior. E quer saber o mínimo. E sim, o mínimo é o mínimo mesmo. Diferente aqui do menor, que tem um grau, né? O mínimo não. O mínimo ele é o mínimo, é o menor valor ali, tá? Então, para você ter o mínimo usando a função menor, você teria que usar um 1 aqui, como eu já disse, no lugar do 3. Aí você teria o primeiro menor. Não foi o caso. Mínimo não. O mínimo é o número mais baixo, o menor número que tem nessa planilha. Bom, você bate o olho ali, 3, 4, 5, a gente não vê nada menor que 3. Então, o nosso mínimo, aqui ó, um 3. Beleza? Então, temos aqui o mínimo. 3. Então, nossa resposta, 6 e 3. Como a gente já sabia, tá aqui, ó, alternativa A, 6 e 3. Portanto, nossa resposta correta, alternativa A. Então, vamos para a próxima questão. O sistema de e-mail da internet utiliza o formato de endereço padrão definido pelo consórcio que gerencia a internet. Dentre os endereços citados, o que segue o padrão de formato para o endereço de e-mail é... Aí nós temos as alternativas. A alternativa de A é como padrão. E aí você vê que todas têm escrito meu e-mail, Gmail, Google, entre outros. Também tem o .com, e tem o arroba e tem o www. Beleza. Qual que é o padrão do e-mail? Essa questão é uma questão que caiu na prova da Polícia Civil, né? E eu vi essa questão, me desculpa, eu não me lembro aonde caiu uma questão parecida com essa. E essa mas enfim, caiu recentemente uma questão bastante igual a essa. E eu achei interessante trazer de novo para a gente discutir aqui, embora alguns tenham classificado essa questão como fácil. Cuidado, hein? Vamos lá. A gente tem o e-mail dividido em duas partes, beleza? Nós vamos ter a primeira parte e uma segunda parte. Essas duas partes são separadas por um caractere que aqui não deixa dúvida, o arroba. Todas as questões ali, praticamente todas. 3 opções tem o arroba. Na questão que eu não me lembro qual, tínhamos a hashtag também, outras coisas lá. Mas enfim, temos aqui o arroba, né, com o símbolo do e-mail, o caractere que separa a primeira parte da segunda parte. A primeira parte vai vir o usuário, e é lá o nome que você escolheu o seu e-mail, né? Vamos dizer que você chama, sei lá, Pedro. Colocou lá Pedro. Se não tem nenhum Pedro naquele provedor, ok. Se tem outro Pedro, você vai colocar lá 1, 2, 3, ou vai colocar as iniciais do seu nome, ou vai colocar seu nome completo, ou vai colocar o ano de nascimento, enfim, você vai colocar algumas caracteres ali para que forme um usuário que não existe naquele provedor de e-mail, tá? Enfim, a primeira parte vai ser um usuário, ou usuária, como ficou parecido aqui, né, inscrito. E a segunda parte você vai ter o domínio do provedor, né? Que nada mais é que o endereço do provedor. Se fosse o Gmail, por exemplo, nós temos que o Gmail, o site do Gmail é www.gmail.com.
o nosso e-mail pega essa parte aqui, ó. Então, teremos @gmail.com. Nada mais, nada menos que o endereço do provedor. Beleza? Então, nós temos que ter um arroba no meio dessas duas partes para formar o nosso e-mail. Com isso, a gente já tem a nossa resposta, que é a alternativa B, que é a única que tem aqui o arroba ali separando as duas partes. O meu e-mail aqui, no caso, é o usuário e o mail.com aqui é o domínio, beleza? Do domínio do provedor. A alternativa A a gente corta porque a hashtag, o arroba está aqui no final. A alternativa D a gente corta porque ele está no início. A alternativa C sequer tem um arroba. E a alternativa E não é um e-mail, né? É uma URL. É um endereço do site, né? Então, nossa resposta correta, alternativa B. Um usuário enviou uma mensagem de correio eletrônico usando o Microsoft Outlook 2010 em sua configuração original para diferentes destinatários, distribuído nos campos para, com cópia e com cópia oculta. Aqui eu gostaria de fazer uma pequena observação. Na verdade, esse CC significa cópia carbono e o CCO, cópia carbono oculta. Mas já faz um bom tempo que as pessoas se habituaram a chamar de com cópia e com cópia oculta, tranquilo? Vamos voltar ao texto. Um dos destinatários que recebeu a mensagem decidiu respondê-la e o fez clicando no botão responder a todos. Mantendo os destinatários preparados automaticamente pelo Outlook, sem alterar nenhum deles e considerando que a mensagem foi enviada e recebida com sucesso, assinale a alternativa que indica quem recebeu a resposta. Bom, temos aqui então o usuário que envia uma mensagem de correio eletrônico usando o Microsoft Outlook 2010, ou seja, envia um e-mail. Um dos destinatários, ele responde clicando no botão responder a todos. Ao clicar no botão responder a todos, o Outlook prepara automaticamente a resposta. E a questão quer saber quem serão as pessoas que receberão essa resposta se o usuário não mexer na preparação automática do Outlook. Então vamos analisar. O usuário que enviou a mensagem original, ou seja, o remetente original, a gente está escrito remetente original aqui, tá? Pode acreditar. Bom, esse vai receber a mensagem, tranquilo? Todos os destinatários que estiverem no campo para também recebem. E os que estiverem no campo com cópia também vão receber. Já os que estiverem no campo na linha com cópia oculta não recebem. Então vamos analisar as alternativas. Alternativa A. O usuário que enviou a primeira mensagem. Sim, esse recebe. Tranquilo. Todos os usuários que estavam no campo para. Também, esses vão receber. Todos os usuários que estavam no campo com cópia. E todos os usuários que estavam no campo com cópia oculta. Bom, aqui que está o erro, tá? Os que estão com cópia oculta não vão receber. Portanto, não é a alternativa A. Alternativa B. Todos os usuários que estavam no campo para. Ok, todos vão receber sim. Todos os usuários que estavam no campo com cópia. Tranquilo, também irão receber. E todos os usuários que estavam no campo com cópia oculta. Não, eles não vão receber. E ainda a questão coloca aqui um apenas, sendo que ela excluiu o remetente original. O remetente original recebe. Também não é a alternativa B. A alternativa C. O usuário que enviou a primeira mensagem. Ok, esse vai receber. Todos os usuários que estavam no campo para. Sim, também. Todos os usuários que estavam no campo com cópia. Apenas. Exatamente. Isso mesmo. Quem vai receber? Primeiro o remetente original, o que estava no campo, os que estavam no campo para e os que estavam no campo com cópia. Só. Os que estavam no campo com cópia oculta não recebem. Portanto, a nossa resposta é a alternativa C. Mas vamos analisar as outras duas alternativas. A D fala o seguinte: todos os usuários que estavam no campo para. Ok. Todos os usuários que estavam no campo com cópia. Ok. Mas aqui ele coloca um apenas, ou seja, ele excluiu novamente o remetente original. Portanto, não pode ser a D também. E por último, a alternativa E que ele fala o usuário original que enviou a primeira mensagem. Ok. Mas ele coloca apenas. E isso está errado, que além do remetente original, os que estavam na linha
para recebem e os que estavam na linha com cópia também recebem. Portanto, a nossa alternativa é a C. O usuário original que enviou a primeira mensagem, todos os usuários que estavam no campo para e todos os usuários que estavam no campo com cópia. Apenas este. Então vamos seguindo aqui. Sobre a utilização de navegadores, browsers na internet, a alternativa A fala: o navegador Internet Explorer, em suas novas versões, somente admite o uso do protocolo HTTPS, pois este protocolo garante conexões mais seguras, ao contrário das versões anteriores que permitiam o uso do protocolo HTTP. A alternativa B fala: a URL http registro.br é um exemplo de URL válida para ser usada em um navegador. A C fala: no Internet Explorer, caso uma determinada página seja considerada segura, ela é automaticamente colocada na lista de favoritos. A D fala que no Google Chrome, ao se navegar no modo anônimo, não é permitido colocar sites na lista de favoritos. E a última, na expressão https //www, o S indica uma conexão segura imune a ataques de hackers. Então vamos lá, vamos analisar uma por uma, começando aqui de baixo. Na expressão HTTPS, esse S ele indica que a conexão é segura? Sim, verdadeiro. Mas que segurança é essa? Essa segurança ela garante que aquele site ele é realmente ele é autêntico, né? Ele é realmente o site daquela empresa. Ele tem ali também uma criptografia que garante que só o seu computador e o emissor da mensagem, né, o site, só os dois ali vão saber, vão poder trocar mensagens, vão poder interpretar as mensagens trocadas, né? Só eles têm acesso àquela criptografia, ou seja, terceiros não têm acesso. Entre outras coisas, são camadas de segurança. Porém, isso não indica que ele seja imune a ataques de hackers, tá? Outra coisa também que eu já vi em outras questões da VUNESP é falar que, sendo aquele site HTTPS, todas as informações que estão ali, elas são verdadeiras, né? Não, não são, tá? Igual eu falei, o HTTPS ele tem essas camadas de segurança ali da criptografia que garante a autenticidade do site e também que terceiros não podem não vão conseguir entender as mensagens trocadas entre o seu computador lá e aonde está salvo as informações do site, tá? A criptografia fica segura entre o emissor da mensagem e o receptor, tá? Mas imune a ataques de hackers, se o que está falando no site é verdade ou é mentira, isso aí o HTTPS não vai garantir, tá? Eu gosto de usar uma analogia com um bilhete, tá? Se eu escrevo um bilhete em HTTPS e envio para você, o HTTPS ele garante primeiro que o bilhete seja meu, beleza? Você vai receber e o HTTPS vai garantir que você vai conseguir entender, né? Você vai ter a chave, você vai ter a criptografia ali do que está escrito. Então você lê e entende e eu sei, né, o que está escrito também porque eu fui o emissor e você o receptor. Então nós dois entendemos. Se esse bilhete cai na mão de outra pessoa, ela não consegue entender. Beleza? Então garantiu que está ali foi eu que escrevi e que só nós dois lê e que terceiras pessoas não conseguem ler. Mas não garante que eu estou falando a verdade, tá? Então essa é uma analogia. Então a alternativa E é falsa. A alternativa D fala: no Google Chrome, ao se navegar no modo anônimo, não é permitido colocar sites na lista de favoritos. Para quem não sabe, o modo anônimo, ou navegação oculta, é quando você abre um modo de navegação e esse modo de navegação, o que ele faz? Ele não salva os sites que você navegou, nem as informações que você utilizou ali no seu histórico. Então você entra ali, faz uma navegação pelos sites que você quiser. Ao abrir o histórico, não vai estar salvo os lugares que você entrou. Porém, é permitido, tá? Se você quiser favoritar algum site que você entrou, você pode favoritar. Para isso, você clica lá na estrelinha de favoritos, né? Não é só o Google que usa a estrelinha, vários navegadores usam, ou uso
ou usa o atalho Ctrl D, beleza? Então, não é permitido colocar sites na lista de favoritos? Falso. É permitido sim, tá? Alternativa C fala: no Internet Explorer, caso uma determinada página seja considerada segura, ela é automaticamente colocada na lista de favoritos. Falso também, tá? Se você quiser colocar alguma coisa na lista de favoritos, já expliquei aqui na alternativa D, ou você clica no ícone de favoritos, ou você digita Ctrl D. Mas colocar um site na lista de favoritos ou excluir é uma atividade que o usuário vai ter que fazer, tá? Depende da sua ação e não, né, do fato da página ser segura ou não. A alternativa B fala: URL http registro.br é um exemplo válido para ser usado em um navegador? Sim, é um exemplo válido, que é verdadeira. Tem um protocolo, tem o domínio, né? Tá certinho aqui, ó, .br, tudo certinho. É válido. Nossa resposta correta. Alternativa B. E a alternativa A fala: o navegador Internet Explorer, em suas novas versões, somente admite o uso do protocolo HTTPS, pois esse protocolo garante conexões mais seguras, ao contrário das versões anteriores, que permitiam o uso do protocolo HTTP. Essa altura do campeonato, a gente já sabe que o HTTPS é sim mais seguro que o HTTP. Na verdade, é a versão segura, né? Com esse S de security, coincide com ser S de segurança também em português, para você lembrar. Mas o Internet Explorer, ele vai sim abrir sites como HTTP, tá? Não se preocupa não. Não são todos os sites que você vai navegar na internet que vão ser HTTPS, muitos vão ser HTTP ainda. Mas o Explorer em qualquer versão abre os dois. Portanto, a alternativa A é falsa. A busca na internet por meio de navegadores típicos, como o Chrome e o Edge, pode ser mais rápida e efetiva caso sejam utilizados alguns recursos de refinamento. A alternativa correta que exemplifica o uso de alguns desses recursos e a respectiva explicação correta é, vamos lá, alternativa A, manuais de Windows 10, entre aspas, dupla. E a explicação diz: busca apenas no site cujo nome se encontra entre aspas. Não, essa alternativa ela é falsa. Por quê? Porque o uso de aspas duplas faz com que o Google, né, o Chrome, o Edge, ele traga apenas referências que tenham exatamente aquilo que está dentro das aspas duplas. Por exemplo, se você coloca lá manuais de Windows 10 fora de aspas, né, só manuais de Windows 10 sem as aspas duplas, vai trazer bastante coisa sobre manuais de Windows 10, mas também vai trazer bastante coisa sobre manuais, sobre o Windows 10, sobre o Windows, e se tiver até alguma coisa com bastante relevância apenas com o número 10, vai trazer também. Quando você coloca em aspas duplas, vai trazer apenas referências onde tem exatamente escrito manuais de Windows 10, tá? Não tem nada a ver com sites cujo nome se encontra entre aspas, tá? Então, a alternativa A é falsa. A alternativa B fala: a menor asterísticos entre dois pontos, e a explicação diz: busca por uma frase conhecida, mas uma de suas palavras não é lembrada e foi substituída por asterístico. Sim, está correto. A alternativa B é verdadeira, tá? Você pode substituir alguma palavra de uma frase que você queira pesquisar, mas você não lembra uma palavra específica, por um asterístico. Ele vai trazer aquela frase que você está procurando e no lugar do asterístico ele vai trazer, né? Vai trazer a frase completa. Então, no lugar do asterístico, ele vai entender que você não sabe aquela palavra e vai trazer a frase completinha ali e você vai conseguir compreender a frase inteira. Então, quando você for procurar alguma frase conhecida, mas você não está lembrando algum termo da frase, escreve a frase e substitui esse termo por asterístico, que os navegadores vão trazer para você a frase completa, inclusive com aquele termo que você esqueceu e acabou colocando um asterístico no lugar. Então vamos para a alternativa C.
Internet das coisas, file type, PDF. Busca por arquivos sobre a internet das coisas, exceto os de formato PDF. Não, essa é falsa, porque faz exatamente o contrário, não é exceto. Ele vai buscar por arquivos sobre a internet das coisas no formato PDF. Por quê? Porque quando você coloca file type e na sequência você coloca o tipo de arquivo que você quer que o site traga, ele vai trazer para você exatamente aquele arquivo, sem que você precise entrar primeiro naquela página, naquele site que contém um arquivo, tá? Ele vai trazer direto o arquivo que você está procurando, tá? Ou seja, encontra um arquivo específico sem precisar visitar páginas intermediárias. Então, se você quer trazer logo um PDF, não entrar no site, que lá dentro do site vai ter um botão ou um link para você acessar um PDF. Você quer entrar direto no PDF, você coloca o termo que você está pesquisando, digita file type, PDF. Isso não serve só para PDF, tá? Isso serve para vários tipos de arquivo. Então, a alternativa C é falsa. A alternativa D fala Peru, sinal de subtração, né? Um menos país, mais receitas e mais Natal, ou seja, o sinal de adição ali em receitas e em Natal. E a explicação fala que busca pela palavra Peru relacionada apenas ao país com esse nome, excluindo receitas de Natal de Peru. Gente, aqui é exatamente o contrário, por isso a alternativa D é falsa. Se você colocou um menos aqui, ó, antes do termo, ele vai excluir o termo que vem logo depois do menos. Você colocou Peru, colocou menos e colocou país, vai trazer bastante coisa sobre Peru, só que não vai trazer nada sobre o país Peru, porque você colocou menos. Então a busca pela palavra Peru relacionada apenas ao país com esse nome. Não, vai na verdade excluir tudo que for relacionado ao país com esse nome. E depois fala, excluindo as receitas de Natal de Peru. Não, vai ser o contrário, vai trazer Peru e tem receitas de Natal, vai trazer receitas de Peru, né? Receitas de Natal, e vai excluir o país. Se você quisesse fazer o que manda a explicação aqui, você ia colocar Peru, né? E você quer excluir receitas de Natal? Menos receitas menos Natal. E dá um Enter que ele vai trazer o Peru, né? Se você quiser colocar país aqui também, para trazer país, pode colocar. Então assim você consegue excluir tanto receitas, aqui a letra ficou ruim, tá? Mas está escrito receitas aqui. E consegue excluir Natal, tá? Beleza? Então vamos para a próxima. A alternativa E fala Windows 10, site, https, www.microsoft.com/. E a explicação diz, busca pela frase Windows 10 que não esteja no site especificado. Falsa também. Falsa também. Se você escrever um termo, por exemplo, da questão Windows 10, colocar a palavra site, o endereço, uma URL logo em seguida, o Google vai trazer tudo relacionado ao Windows 10 que esteja dentro deste site, tá? Ele não vai pesquisar na internet toda, ele vai procurar dentro daquele site que você colocou logo após a palavra site. Porque essa ferramenta, ela serve justamente para isso, para você buscar um termo dentro de um site. Essa ferramenta ela é muito boa para quando a ferramenta de busca do site não é boa. Você entra no site, tem a ferramenta de busca lá, você vai usar ela e você percebe que aquela ferramenta de busca não está funcionando ou não é muito boa. Aí você pode usar a busca dos navegadores Chrome, Edge e do Google, né? Dessa forma. Escreve o termo que você está procurando, coloca lá site, escreve qual que era o site que você estava nele e ele vai trazer ali as referências dentro daquele site que você escolheu, tá? Então, só relembrando, a alternativa correta é a alternativa B, né? Lembrando que uma palavra esquecida numa frase conhecida, você está querendo pegar uma palavra lá, buscar uma palavra, mas não lembra um termo, você pode substituir esse termo por um asterístico que os navegadores, né, vão conseguir, vão reconhecer a sua busca e vão trazer ali aquilo que você procura. Beleza?
Um usuário realizando uma busca por meio do site www.google.com.br deseja localizar sites que contenham a palavra emoji, mas não contenham a palavra cruzes. Assinale a alternativa que contém um argumento de busca que deve ser utilizado no site. Então você consegue perceber aí que existe um padrão nas nossas alternativas. A primeira palavra é sempre emoji e a segunda é cruzes. Ok. E depois nós temos aqui caracteres, um ponto, um mais, uma barra, um asterisco e um menos, tá? Então vamos lá. Toda vez que eu quero procurar no site de busca, no caso aqui o Google, uma palavra igual emoji, e no caso aqui facilmente trazer, além de emoji mirim, emoji das cruzes, no caso eles querem tirar sites que tenham também a palavra cruzes, ou seja, quer que venha sites que tenham emoji, mas que tenha cruzes não. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar um coringa, né? Um caractere especial aqui para filtrar. E esse caractere, ele é bem intuitivo, porque você vai usar o quê? Um tracinho aqui no sinal, como sinal de menos, né? De subtração mesmo, beleza? Então, nossa resposta correta é a alternativa E. Você digita emoji menos cruzes. Uma coisa bastante importante é que deve estar igual está aqui na nossa opção. Não pode haver espaço entre o sinal de menos e a palavra que você quer que não venha, beleza? Portanto, deve ser digitado como está aqui, menos cruzes. Bem coladinho assim, sem espaço, beleza? Utilizando o aplicativo Microsoft Teams em seu desktop, um usuário deseja iniciar uma nova conversa no chat, utilizando apenas o teclado. Para isso, ele deve teclar alternativa A, Ctrl Shift S, alternativa B, Ctrl Shift A, alternativa C, Ctrl Shift M, D, Ctrl Shift N e por último a alternativa E, Ctrl Shift E. Bom, típica questão da VUNESP, né? Questão de atalho. Ele quer iniciar uma nova conversa no chat. Existe um ícone para isso, inclusive, mas aqui ele quer que a pessoa utilize apenas o teclado, né? O usuário deseja utilizar apenas o teclado, então a questão quer saber qual atalho você deve utilizar para isso. Então vamos lá analisar a alternativa por alternativa. Alternativa A fala em Ctrl Shift S. Esse atalho ele realmente existe no Teams, mas ele serve para aceitar chamada de áudio, beleza? Então esse S para te ajudar a decorar é o S de sound, beleza? Lembrar aí do S de sound, o Ctrl Shift S, ele é para aceitar chamada de áudio, portanto não é o atalho que nós estamos procurando, porque isso é uma nova conversa no chat. A alternativa B fala Ctrl Shift A, outro atalho que existe, mas esse atalho ele é parecido com o anterior, mas ele é para aceitar uma chamada de vídeo, beleza? Esse A é de accept, tranquilo? Aceitar, no caso aqui, em cima o Ctrl Shift S também aceita, né? Mas é de sound, som, áudio. O A é aceitar, mas no caso vai servir para uma chamada de vídeo também, certo? Ou seja, você vai falar numa chamada de vídeo, né? Você vai aceitar uma chamada de vídeo, não vai aparecer só a sua imagem. É som e imagem, naturalmente. A alternativa C fala em Ctrl Shift M, outro atalho que também existe no Microsoft Teams, mas também não é a nossa resposta. Vou logo falando antes de falar o que é, tá? Esse M aqui você pode entender como mute ou, na nossa tão bonita língua, mudo. Ele vai servir para você mutar ali, colocar um mute, né? Na verdade, inclusive até alterar, né? Se você tiver no mudo, você sai. Se você quiser mutar o seu áudio, você
aperta Ctrl Shift M, ou seja, para entrar ou sair, alternar, né? Alternativa D fala em Ctrl N. E essa é a nossa resposta, tá? Para você iniciar uma nova conversa no chat, além do ícone, se você quiser pelo teclado, por atalho, você pode teclar Ctrl mais N. E esse N de new, de novo, né? No nosso caso aqui, vamos pegar nova conversa para ajudar a lembrar. Então, para você conseguir iniciar uma nova conversa no chat, utilizando apenas o teclado, Ctrl N. E por último, a alternativa E, ela fala em Ctrl Shift E. Naturalmente, a gente sabe que não é a nossa resposta, mas Ctrl Shift E vai servir para você compartilhar conteúdo, tranquilo? Compartilhar conteúdo. No caso aqui, compartilhar a sua tela. Portanto, a nossa resposta correta é a alternativa D, novamente. O usuário deseja iniciar uma nova conversa no chat, utilizando apenas o teclado. Para isso, ele deve teclar Ctrl mais N. Então vamos para a próxima. Atualmente, as unidades de memória de estado sólido, SSD, vêm sendo cada vez mais utilizadas nos microcomputadores. Bom, aqui, unidade de memória de estado sólido. Para quem não sabe, o SSD, ele significa, vamos colocar aqui, SSD, Solid State Drive, SSD. E a nossa questão aqui traduziu como memória de estado sólido. Eu considero muito bom. Então, o que significa esse estado sólido? Não é líquido? Não, né, gente? É o seguinte, os HDs convencionais, eles têm partes móveis, né? Você tem, quando você abre um HD ali, o que você tem dentro? Você tem um disco girando e você tem um braço com um dispositivo de leitura na ponta que percorre aquele disco e lê as informações. Muito parecido com o quê? Com um tocador de disco de vinil, né? Você tem ali, você coloca o vinil para ouvir a música, tem um braço ali que é o cantilever com uma agulha na ponta e aonde aquela agulha vai passando vai tocando a informação que tem ali. O HD funciona de uma maneira bastante parecida, tá? No sentido que tem o disco, tem o bracinho ali e tem uma unidade de leitura na ponta e o disco gira, né? Roda em velocidades muito altas. Já o SSD, ele é mais parecido com aquele cartão de memória, né? No sentido do quê? Porque ele não tem peças mecânicas móveis dentro. O que seriam essas peças mecânicas móveis? É o disco que gira dentro do HD, é o braço que se movimenta. O SSD, ele funciona, como eu disse, parecido com um cartão de memória. Você tem uma placa ali dentro, você tem um chip. Beleza? Então, voltando para a questão aqui, ó, essas memórias, né, no caso SD, a alternativa A fala assim, ainda são mais lentas do que os HDs convencionais. Essa é falsa, tá? Uma das grandes vantagens do SSD sobre o HD é justamente ser mais rápido. A B fala, apesar de tornar o processo de boot do computador mais rápido, apresentam pior desempenho durante a operação normal. Falso também. O SSD vai sempre trazer uma operação melhor, né? Um desempenho melhor. É claro que nós temos já HDs muito modernos que, se comparado com SSDs antigos, os HDs são melhores, mas de modo geral, via de regra, pegando SSD ali de mesma geração que HD, de mesma época, a gente sabe que o SSD é melhor. A alternativa C fala, apresenta como desvantagens a necessidade de desfragmentação mais frequente que os HDs. Falso também. Não há necessidade de desfragmentação. Alternativa D apresenta como vantagem menor custo por bit quando comparadas com os HDs. Essa aqui também ela é falsa, tá? Por quê? Porque os SSDs são mais caros. Então vamos dizer que você pega lá um HD de 1 TB, ele tem um preço X.
Se você pega um SSD de 1 TB, ele vai ter um preço maior que X, né? Vamos colocar aqui maior que X. Ou seja, se você dividir esse preço pela quantidade de bits que tem aqui nesse 1 TB, ele vai sair mais caro, tá? Isso é realmente o comportamento, isso é o que você vai observar no mercado. SSD, de modo geral, mais caro do que HD. Então sobrou para nós a alternativa E. Podem substituir HDs de forma simples, pois utilizam o mesmo conector e características lógicas. Sim, essa é a verdadeira, tá? O SSD, além de ser mais rápido, não tem peças móveis, ele é mais resistente pelo fato de não ter peças móveis, ele é mais confiável, mais rápido. Infelizmente é um pouco mais caro, mas ele é muito fácil de substituir o HD, tá? Basta ali, você simplesmente tira uma coisa e coloca a outra, beleza? A instalação de um HD externo em um computador com sistema operacional Windows A por meio da interface do HD do tipo USB, em geral, requer apenas que o dispositivo seja plugado para ser instalado automaticamente. Verdadeiro, todo mundo que já comprou aí, que utiliza um HD externo, né, com conexão USB, sabe que você praticamente chega ali, pega o cabo, conecta no seu computador e ele já está funcionando como se fosse lá os pendrives ou os cartões de memória. Não tem muito o que fazer não, tá? Você simplesmente chega ali, pluga e já usa, né? Esse plug and play, o play aqui significa jogar, tocar, brincar, né? Pôr para acontecer a coisa, né? Então você já pega ali, já conecta e já usa, beleza? Alternativa B fala, requer que a tecnologia do HD seja a SSD, Solid State Drive, não podendo ser tecnologia eletromecânicas destinadas a HDs internos. Falso aqui, não é uma confusão, né? Requer que a tecnologia do HD seja SSD, SSD é uma coisa, HD é outra. Não gostei dessa questão não, sei lá. Não, ela é falsa. Você pode conectar tanto o HD eletromecânico ali com peças móveis, como o SSD, que não tem peças móveis. Não tem nada a ver essa questão falsa. Deixa eu marcar a alternativa A aqui, que é a nossa resposta correta. A alternativa C fala que requer que HDs internos sejam desabilitados, pois não podem ser utilizados em conjunto. Falso também. Se você já conectou um HD no computador, você sabe que ele fica ali, né, numa unidade, não mexe, não tem nada a ver com o HD do seu computador, não precisa fazer nenhuma alteração. D será automática, ou seja, plug and play, apenas se o HD possui interface do tipo FireWire, falsa também. E a alternativa E fala, será automática plug and play desde que o HD possua interface do tipo USB-C, somente a partir da versão 3.1 do Windows, falsa. Nossa resposta correta é a alternativa A, tá? Você conectou ali por meio do HD do tipo USB, em geral ele requer apenas que você conecta e ele já vai ser instalado automaticamente, não tem complicação nenhuma. Considerando a arquitetura de computadores, pode-se destacar a existência de diferentes componentes de armazenamento. Em particular, o disco rígido e a memória RAM são definidos, respectivamente, como exemplos de alternativa A fala primária e secundária, B primária e terciária, C secundária e primária, D secundária e terciária, e a alternativa E fala em terciária e secundária. Bom, o que acontece? Nós temos praticamente dois tipos de memórias no nosso computador. Vai ser a memória primária e as memórias secundárias, tá? Então vamos entender melhor o que significa cada uma delas. As memórias primárias, o que elas têm? O que são as memórias primárias? São memórias que o processador ele pode endereçar diretamente as informações para ela. Tipo assim, o processador conversa direto com ela. Sem as memórias primárias, ou também conhecido como memória real, um computador não pode funcionar, tá? Geralmente ela fornece ali, ela é tipo uma ponte, uma ligação para as secundárias. Isso é uma das principais diferenças para as secundárias, tá? O processador, você pode entender assim, que ele conversa direto com as primárias, mas não conversa direto com as secundárias. Você só consegue acessar as memórias secundárias passando primeiro pela primária. Ou seja, o processador vai trabalhar direto com as primárias. Quais são exemplos de primárias? Memória RAM, memória ROM,
e a memória cache, ou cache, tá? Como algumas pessoas gostam de dizer. E o que vão ser as memórias secundárias? Vão ser os HDs, CDs, pendrives, DVD, o HD externo, tá? Já não se usa mais praticamente, mas o disquete. Então, essas memórias que são geralmente destinadas para armazenar informações, elas são chamadas de memórias secundárias. E lembre-se, elas só podem ser acessadas primeiro, né? Elas vão ser endereçadas, elas não vão ser endereçadas diretamente. A informação ela primeiro precisa passar pelas memórias primárias. Já as memórias primárias, elas podem ser endereçadas diretamente pelos processadores. Sem elas, o computador não vai funcionar. E a principal função dela é conter as informações necessárias para o processador funcionar ali num determinado momento, tá? Então, basicamente, é isso. Olhando a nossa questão aqui, a gente tem o quê? A gente tem um disco rígido. O que é um disco rígido? Um disco rígido é um HD, né? Então, nós temos aqui um tipo de memória secundária. E depois nós temos o que aqui? Memória RAM, que é um tipo de memória primária. Agora, toma cuidado, tá? A gente tem primeiro uma memória secundária e depois uma memória primária. Cuidado para você não vir correndo aqui na alternativa A e marcar primeiro, aqui, ó, primária e secundária, pois está na ordem, né? Primeiro e segundo. A resposta correta é a alternativa C. Temos respectivamente aqui. Então, primeiro falou um disco rígido, secundária, depois falou uma memória RAM, primária. Nossa resposta correta, então, alternativa C. Então, vamos para a última questão aqui da nossa aula. O tipo de impressora que utiliza toner como material de impressão é conhecido como impressora. A alternativa A fala de impacto, a B fala jato de tinta, a C fala em matricial, a D em térmica e a E fala sobre impressora laser. Então vamos lá. A impressora de impacto e a matricial, elas usam uma fita, tá? Ela usa ela trabalha com uma fita. Ela é uma impressora barulhenta, lenta, tá? De baixa qualidade de impressão e que quando você precisa imprimir muito mais sem grande qualidade, tá? Então essa é a de impacto e a matricial, ou seja, ela usa fita, não tem nada a ver com o toner. Já o jato de tinta aqui, ela usa o que? Ela usa cartucho, tá? Também não usa toner. A térmica, ela vai usar uma tecnologia muito parecida com a do fax, né? Um processo térmico ali, e ela vai se apagar, ela tem a característica de se apagar com o tempo. E por final, a impressora que utiliza toner é a impressora a laser. Portanto, nossa resposta correta é a alternativa E. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Também se tiver alguma crítica, alguma sugestão ou se você encontrou algum erro, também escreve aqui nos comentários para a gente ficar sabendo, beleza? Até a próxima!